Pode começar. Então, gente, boa noite. Hoje esse vai ter o nosso segunda aula do curso dos residentes, né? Infelizmente, ainda online. Hoje a gente vai apresentar 2 casos clínicos, então 2 residentes vão apresentar casos clínicos. Vai ser a Raíssa, do Miguel Couto, e a Jaine, dos servidores. Cada uma vai apresentar um caso clínico de coisas bem diferentes, mas que vocês vão ver que tem algum tipo de relação com o outro. E antes disso, a Daniela Galego, que é nutricionista da Nestlé, vai falar um pouquinho sobre regurgitação infantil. Eu acho que é um tema que também tem a ver com os nossos, pelo menos com um dos dois, então as coisas vão todas se complementar. Então eu vou pedir para vocês fecharem os microfones e no final a gente vai ter oportunidade de fazer perguntas, tanto pelo chat quanto falando, né? Para as 3 pessoas, quer dizer, na verdade, para a Daniela e para as 4 pessoas que vão apresentar os casos clínicos, tá bom? Então, gente, muito obrigada, Patrícia e Mara, por terem aceito. Muito obrigada também, Raíssa e Jaine, por apresentarem. Eu sei que é difícil apresentar assim em público, né? Mas eu tenho certeza que vai ser ótimo, tá bom? Então, quem vai começar primeiro é a Daniela. Então, obrigada, Daniela. Pode começar. Imagina, doutora Patrícia, doutores, muito obrigada, boa noite, sejam bem-vindos todos. Gostaria de agradecer inicialmente ao convite por participar aqui dessa sessão, né, de reuniões, e também parabenizar a sociedade aí pelos 40 anos. Então, o tema que me foi colocado é sobre regurgitação infantil. Eu vou fechar minha câmera só para a internet não dar interferência e ao final eu reabro, tá bom? Vamos lá. Vocês já estão conseguindo ver minha tela? Já. Sim, pode continuar, por favor. Sim. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a regurgitação infantil. Aqui eu coloco rapidamente a minha apresentação. Como a doutora Patrícia colocou, sou nutricionista, consultora científica da Nestlé. Tenho aí uma vasta experiência em pediatria hospitalar, ambulatorial e consultório. E a regurgitação, ou até mesmo refluxo, foi uma das minhas áreas de atuação dentro do hospital. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema, eu gostaria de relembrar que a regurgitação, muitas vezes, ela é considerada uma manifestação, né, fisiológica comum no bebê, porque ela acaba sendo um indicador da imaturidade do sistema gastrointestinal desse lactente. E muitas vezes ela é transitória. Então, dependendo de como nós formos olhar esse bebê, precisamos ter, né, esse conhecimento. Porém, quando essa manifestação ela se torna persistente e compromete especialmente o ganho de peso desse bebê e gera também, né, alguma descompensação no seu estado nutricional pela inadequada ingestão de nutrientes, a gente já pode caracterizar aí um diagnóstico de refluxo gastroesofágico. A prevalência, né, da regurgitação entre os transtornos gastrointestinais hoje é em torno de 41 a 67% e atinge lactentes do nascimento até o primeiro ano de vida. Então, é um dos sintomas mais recorrentes aí e uma das principais queixas dos pais no consultório e que traz um alerta importante também para o pediatra para que possa haver, né, um acompanhamento de perto desse lactente. Segundo os critérios de Roma 4, né, que foram recentemente aí, divulgados em 2018, entre 2016 e 2018, nós temos aí uma caracterização do que seria a regurgitação. Então, deve estar presente 2 ou mais características, né, num lactente saudável, entre a idade de 3 semanas a 12 meses, para caracterizarmos a regurgitação, que no caso seria uma manifestação de regurgitações, né, de 1 a mais vezes por dia, e no intervalo aí de 3 a mais semanas. Neste caso, a criança ela não apresenta muitas náuseas, nem êmase, nem perigo de aspiração ou apneia, né? Ou muitas vezes a deficiência de ganho de peso, dificuldades com a alimentação e até mesmo algum distúrbio de deglutição ou que está relacionado com posicionamento anormal durante, por exemplo, a mamada ou durante a amamentação. Porém,
Quando os sintomas eles são um pouco mais graves, né, de moderados a graves, envolvendo não só a regurgitação, mas também um caso de esofagite, pelo alto refluxo do conteúdo gástrico que acaba causando a inflamação do esôfago desse bebê. Começa a comprometer, né, o estado nutricional, com uma perda de peso, ou um ganho de peso insuficiente. Muitas vezes também se manifesta através de diagnóstico de anemia, né, sintomas como tosse, alguns quadros de pneumonite ou pneumonia recorrente, e está associado também com alguns aspectos de disfagia, isso já se torna um sintoma um pouco mais grave e muitas vezes tem que ser tratados com medicação. Então, a gente caracteriza a doença do refluxo gastroesofágico. Recentemente, também nós tivemos aí a divulgação, né, do novo fluxo de manejo nutricional de Van der Plaatz em 2019. E o que nós temos aqui para que a gente possa estar orientado quanto ao diagnóstico desses sintomas e o tratamento? Então, eles colocam que um bebê que tem uma suspeita, né, de doença do refluxo gastroesofágico esteja apresentando a regurgitação, é importante que o pediatra, né, ele faça todo um histórico de saúde desse bebê, um exame físico, e observe os sinais de alerta que nós conversamos anteriormente. Se esses sinais de alerta, eles permanecerem pelo tempo que foi colocado para mais de 3 semanas, é observada a necessidade de se fazer um manejo desses sinais de alerta ou encaminhá-lo para um especialista. Caso, após todo o acompanhamento do pediatra, esses sintomas, eles tenham desaparecidos, então é o caso de uma regurgitação transitória, percebe-se muitas vezes que algumas medidas posturais ou até mesmo de reeducação para os pais podem servir para ajudar, né, esse bebê ficar num estado melhor. Então, evita-se aí uma superalimentação, muitas vezes também evita-se, né, desse bebê ficar numa postura inadequada e continua-se, se aquele bebê está em amamentação, continua-se a amamentação. E se melhorar todos esses sintomas, então as medidas posturais deram resultado, se mantém a amamentação. Caso essas medidas, né, iniciais não melhorem o quadro, aí pode-se suspeitar até também de um refluxo associado, por exemplo, com caso de intolerâncias alimentares ou até mesmo alergias alimentares. Então, o médico ele já pode suspeitar disso e fazer um teste durante 2 a 4 semanas com uma fórmula, né, infantil com uma proteína extensamente hidrolisada, ou para aqueles bebês que estão amamentando, né, fazer a restrição do leite de vaca da dieta materna e observar como que vai evoluir o caso. Se o caso melhorou, é sinal de que esse bebê ele está também numa fase transitória aí, né, de adaptação, e aí pode-se pensar em reintroduzir a proteína na dieta materna. Agora, se esse bebê ele não melhorar, aí também, né, se recomenda encaminhar para um gastroenterologista, para um alergista, para fazer um apanhado maior de exames aí para verificar o diagnóstico correto. Caso esse encaminhamento ao especialista não seja possível, a gente pode considerar aí, né, o uso de alguns medicamentos e depois de 2 a 4 semanas, observar se há possibilidade de haver um desmame desses medicamentos após a melhora dos sintomas. Melhorando os sintomas e o desmame sendo bem sucedido, essa criança segue um ritmo de acompanhamento normal. Caso esses sintomas não melhorem, aí se investiga outros tipos de sintomas e outras patologias que podem estar associadas e que com certeza vocês poderão estar trazendo em algum desses casos que nós vamos estar discutindo. Então, quando a gente fala de tratamento, no primeiro momento se pensa, né, em fazer algumas medidas posturais, orientação de medidas posturais, e algumas vezes a posição prona é uma das indicadas. Porém, essa posição de se colocar o bebezinho de barriga para baixo, apesar de diminuir o índice de refluxo, tem um risco, porque pode estar associada com a síndrome da morte súbita. Então, nesses casos, a gente não recomenda, principalmente, esse tipo de posicionamento durante o sono. E aí pode ser utilizado outras medidas de orientação postural durante, né, a amamentação ou alimentação desse bebê, principalmente no período pós-prandial dessa alimentação. E com relação às medidas dietéticas, como nós comentamos anteriormente,
nós manteremos, né, o aleitamento materno exclusivo para aquelas crianças que estejam em aleitamento, fazendo as orientações básicas de postura, né, para alimentação, e aquela criança que na impossibilidade do leite materno precisar de uma fórmula infantil, utiliza-se, né, como recomendação as fórmulas espessadas, e observa-se também a necessidade de monitorar o volume dessa fórmula infantil para não se causar um overfeeding, ou seja, uma superalimentação nesse bebê, podendo, né, piorar o caso da regurgitação. De forma bem simples, o que nós temos, né? O padrão ouro, então, do tratamento, no caso de regurgitação, seria a permanência do aleitamento materno, por nós sabemos de todos os benefícios que o leite humano traz para essa criança, e que seria o ideal para a criança manter. Na impossibilidade do aleitamento materno, uma criança saudável que passe por aquele período transitório de refluxo, ela pode dar continuidade, né, após toda a avaliação clínica e acompanhamento, a fórmulas de rotina e manter medidas de posicionamento. Porém, se essa criança apresentar a regurgitação, ou se essa regurgitação estiver associada a algum outro sintoma, como cólica, constipação, irritabilidade, choro, há necessidade de se investir numa dietoterapia específica. No caso da regurgitação, fórmulas, né, anti-refluxo, que nós chamamos de fórmula R, e no caso de regurgitação associada a outros sintomas, existem algumas recomendações para usar fórmulas infantis especiais, e eu trago aqui como exemplo fórmulas que tenham espessante e proteína parcialmente hidrolisada. Melhorando os sintomas, qual é o nosso segmento, né? É fazer com que essa criança possa, o mais rápido possível, migrar para uma fórmula de rotina e seguir aí, normalmente, a sua alimentação. E o que os estudos trazem a respeito, né, dessa dietoterapia com o uso das fórmulas anti-refluxos para regurgitação? Então, eu trago aqui para vocês um estudo de 2018, cujos autores fizeram uma revisão de estudos que falavam sobre fórmula infantil e analisaram a eficácia e a segurança dessas fórmulas, visando, né, critérios de viscosidade, digestibilidade e equilíbrio nutricional que essas fórmulas elas forneciam à criança. E as fórmulas, elas continham ou o amido de milho e de batata, seja que a gente considera duplo espessamento, algumas fórmulas continham amido de arroz e outras a goma alfarroba, que seria a chamada goma jataí. O que os autores trazem de discussão nesse estudo, né? Quanto à consistência, o que eles observaram é que as fórmulas de amido ou de arroz, elas promovem um melhor fluxo, né, de obtenção aí de uma consistência adequada da fórmula infantil para o bebê, muito mais próximo da fórmula de rotina e do leite materno. E torna-se a consistência mais adequada, para que, evitando-se que esse bebê tenha que engrossar essa fórmula na mamadeira e tenha que se cortar o bico, que é um dos riscos que possa ter para engasgos, né, para aspiração, ou até mesmo para uma superalimentação. Porém, quando analisaram as fórmulas de arroz, existem alguns critérios de segurança que eles analisaram, como o caso do nível de arsênico, né, contido no arroz em fórmulas infantis, que não se sabe ao certo qual é o nível que essas fórmulas fornecem e qual seria o impacto na saúde da criança, sendo o arsênico, né, um metal tóxico. Com relação ao esvaziamento gástrico, né, o que eles observaram? Que os estudos mostraram que a fibra, ela acaba atrasando um pouco mais esse esvaziamento gástrico do bebê e pode piorar os casos de refluxo gastroesofágico, por exemplo. Principalmente quando essas fórmulas têm na sua composição uma associação entre esse espessante de fibra com uma proteína de alto teor de caseína, que também demora ainda mais para ser digerida. Com relação ao trânsito intestinal, a fibra também mostrou modificar o trânsito intestinal, aumentando cerca de 10%, né, do tempo ali de evacuação dessas crianças, e em alguns casos, né, tiveram a recorrência de diarreia, não grave, mas aconteceu dessas crianças manifestarem diarreia. E o arroz, em alguns casos, também acabou dificultando o fenômeno da evacuação e também provocando mais sintomas de tosse.
E analisando também os estudos, eles observaram que a fibra, ela não é indicada, por exemplo, para crianças que nasceram, né, prematuras, e que, às vezes, né, por apresentar uma maturidade maior, elas precisem ser acompanhadas com essas fórmulas. Os estudos mostraram que, além de alterar a defecação dessas crianças, podem ter casos de recorrência de acidose metabólica, hipocalemia e vômitos. E, por fim, com relação à eficácia do amido versus a fibra, a maioria dos estudos mostraram que o amido, ele reduz as situações de choro associado à regurgitação, aumenta o tempo de sono dessas crianças, então traz uma melhor qualidade de vida e diminui em mais 50% os episódios de regurgitação em menor tempo quando comparado com a fibra. Por isso, se fala muito dos benefícios de fórmulas com amido pré-gelatinizado como espessante, pela sua eficácia comprovada em diversas revisões e meta-análises, por ela manter um espessamento e uma consistência adequada da fórmula, evitando aí que se corte o bico da mamadeira e, como nós conversamos, sendo um risco, né, para essa criança consumir o conteúdo maior ou broncoaspirar esse conteúdo. E não compromete a disponibilidade de nutrientes, como pode acontecer com a fibra, que às vezes pode formar complexos com cálcio, ferro e zinco. E por fim, né, muitos estudos mostram que não existem tantos sintomas adversos como flatulência e diarreia nas crianças que utilizaram fórmulas com amido pré-gelatinizado. Além disso, né, estudos como esse aqui que eu vou apresentar agora, que são estudos prospectivos e também multicêntricos, mostraram a eficácia do uso de fórmulas com amido frente à regurgitação. Então, nesse estudo, com 64 lactentes com regurgitação, houve uma intervenção, né, nessa sintomatologia com uma fórmula com amido pré-gelatinizado, e eles avaliaram a frequência de regurgitação, a intensidade dessas regurgitações e o impacto do uso dessa fórmula no crescimento e na tolerância da fórmula infantil. E o que se observa é que as crianças que utilizaram a fórmula, né, com o amido pré-gelatinizado, tiveram uma redução, como nós vimos anteriormente, 50% dos sintomas e da incidência das regurgitações, logo a partir do primeiro dia. Entre o primeiro e o terceiro dia, se observou aí essa redução significativa nos sintomas. Em 2018, 2019, a Sociedade Paulista, né, de Pediatria aqui, publicou essa separata falando um pouquinho sobre as recomendações de fórmulas para regurgitação. E o que nós temos aqui? Eles trazem que é importante, né, para o profissional pediatra orientar os pais com relação à real consistência que deve ser oferecida da fórmula para esses bebês, né? E que a efetividade da fórmula está nela se espessar no estômago mediante o pH ácido. Então, a sua efetividade, além de ter uma consistência adequada, é funcionar no momento que ela chega no estômago, onde ela acaba se gelatinizando e segurando o conteúdo gástrico. Além disso, essas fórmulas infantis de amido gelatinizado não comprometem a biodisponibilidade dos nutrientes, como nós vimos, quando comparado com a goma Jataí. E com relação à oferta ideal, né, de nutrientes, nós precisamos ter, especialmente para essas crianças que precisam, né, obter uma dietoterapia especializada, uma oferta ideal de proteínas em quantidade e qualidade, a fim de se prevenir o risco de obesidade, como a gente tem, né, no perfil daquelas crianças que são amamentadas com leite materno. E é indiscutível a importância das fórmulas também apresentarem a edição de DH e AR, algumas fórmulas do mercado não tinham até então, todas eram suplementadas, e agora passa a ser obrigatório que essas fórmulas tenham uma suplementação que é adequada para o desenvolvimento neurológico e visual do bebê. Outra revisão, né, de meta-análise de 8 estudos, feito aqui pela equipe da Cochrane Library, com 637 lactentes, demonstrou que os lactentes que tiveram a intervenção com fórmulas com amido pré-gelatinizado obtiveram, né, sucesso e uma redução de regurgitações, com 2 regurgitações a menos por dia. E eles também tiveram 2,5 vezes mais chances de não apresentarem regurgitação durante todo o período de intervenção, mostrando a efetividade desse amido.
Além disso, se investiu bastante também em altas tecnologias para que se trouxessem fórmulas com um bom custo-benefício para o mercado, a fim de que as famílias pudessem deixar de utilizar, por exemplo, espessamentos caseiros. Então, antigamente a gente lembra em muitos casos que a gente fazia o espessamento com maisena de algumas mamadeiras, né, a fim de diminuir esse refluxo. Porém, isso pode trazer alguns prejuízos para a criança, porque além de oferecer um conteúdo maior de calorias, pode também alterar a osmolaridade da fórmula e criar aí uma certa intolerância. Então, essas fórmulas hoje em dia, elas são mais adequadas em viscosidade, digestibilidade e fornecimento de nutrientes adequados para essa criança e também estão apresentando um custo-benefício melhor, porque a criança ela acaba melhorando mais rapidamente desses sintomas e possivelmente depois de um bom acompanhamento ela pode voltar para uma fórmula de rotina. E também a gente não tem aquela necessidade, né, de estar cortando ou adaptando os bicos de mamadeira, causando aí algum prejuízo para a criança. Lembrando que essa fórmula infantil não é só o amido, né, que vai ter o impacto também no tratamento dessa criança, ela precisa ter uma sinergia de nutrientes. Então, além do amido para favorecer a redução da regurgitação, a gente precisa prover substratos proteicos, de vitaminas e minerais adequados para essa criança. E aí a gente percebe o quê? Que quando a gente tem uma criança em amamentação, conteúdo gástrico que essa criança tem, né, com leite materno, ele é reduzido em cerca de 80%, e isso evita a regurgitação, né, depois de 2 horas de amamentação. E nas fórmulas infantis vai haver uma diferença quando a gente tem uma proteína especialmente formulada com soro do leite, que chega a ter aí uma redução de 75% do conteúdo gástrico, chegando muito próximo do leite materno, e evitando, sim, os sintomas de regurgitação. E quando comparado com uma fórmula que tem a caseína, a gente percebe que há um risco maior de regurgitação, porque a caseína, ela retarda ainda mais esse esvaziamento gástrico. E isso foi demonstrado num estudo aí com 201 lactentes entre a idade de 0 a 12 meses. Além disso, né, a gente precisa fornecer fórmulas que auxiliem o padrão de evacuação dessas crianças. Então, nós vimos que em alguns casos, né, a regurgitação pode estar associada com cólica, com constipação. Então, nós precisamos também prover fórmulas que possam melhorar a microbiota desse bebê e também a evacuação. Então, nesse estudo prospectivo duplo cego randomizado e controlado, com 144 lactentes, o que nós observamos, né? A intervenção com fórmulas com prebióticos, com cerca de 4 gramas por litro de gose e fós. E se observou, né, o desfecho dessas fórmulas no padrão de evacuação e no crescimento dessas crianças. E o que se observou? Né, que a fórmula infantil com prebiótico, ela vai ter, né, um melhor padrão de evacuação, vai fornecer, né, substrato para um melhor padrão de evacuação e que não tem grandes diferenças para aquele, quando comparado com aqueles lactentes amamentados, diferentemente daquelas fórmulas que não têm o prebiótico. E esse tipo de nutriente favorece fezes mais macias e melhora a microbiota do bebê também, porque acaba sendo um substrato para melhorar a colonização bacteriana ali do bebê. Além disso, essas fórmulas precisam ter também uma adequação da lactose, porque a lactose é o principal substrato, né, para a bifidogênese de algumas bactérias no intestino, melhorando as condições da microbiota e também podendo melhorar sintomas aí de cólica e até mesmo constipação em bebês. Então, hoje as fórmulas, elas são desenhadas, né, para que se tenha um conteúdo de lactose mais próximo possível do leite materno, favorecendo aí também essa bifidogênese das bactérias. E, por fim, não podemos deixar também de falar que a estrutura lipídica das fórmulas infantis também é algo que é importante de se analisar, porque grande parte dessas fórmulas infantis possuem óleos vegetais na sua composição, para melhorar aí o equilíbrio entre a gordura láctea e favorecer o fornecimento de ácidos graxos essenciais, mas muitos desses ácidos graxos, eles têm ligações na posição SN1 e SN3, que acabam favorecendo a formação de sabão de cálcios.
Então, com o avanço na tecnologia, observou-se que uma modificação, né, uma redução na estrutura desses ácidos graxos nessas posições poderia melhorar e promover fezes mais macias. E isso foi, né, evidenciado nessa revisão e nessa meta-análise com fórmulas infantis, onde se observou exatamente essa propriedade aí da redução ou da modificação dessa estrutura lipídica, promovendo fezes mais macias. Então, como considerações finais, o que eu trago aqui para vocês? O aleitamento materno sempre vai ser a primeira opção no manejo nutricional, né, no tratamento da regurgitação, associado a um manejo postural. E na impossibilidade desse aleitamento e em situações em que haja um impacto no estado nutricional desse lactente, é importante se trabalhar fórmulas especiais, especialmente as fórmulas anti-refluxos, como uma opção para o manejo dietético. Essas fórmulas, né, nós vimos que os estudos trazem que o amido pré-gelatinizado tem uma melhor eficácia na redução de episódios de regurgitação, conferindo também uma consistência adequada dessa formulação, e elas acabam tendo uma atividade da sua eficácia por espessarem diretamente no estômago da criança. As fórmulas também anti-regurgitação precisam estar adequadas quanto ao seu conteúdo proteico, né? E quanto maior a proporção soro-caseína, isso auxilia no esvaziamento gástrico e na digestibilidade, evitando intolerâncias a essa fórmula. Essa fórmula também, quando adicionada de prebióticos como GOS e FOS, e tendo aí uma maior proporção de lactose na sua composição, contribui para uma bifidogênese e na melhora da microbiota desse bebê, reduzindo aí sintomas de cólica ou até mesmo constipação. E por fim, quando você tem o ajuste no perfil de ácidos graxos, né, a gente também tem uma sinergia dos nutrientes favorecendo fezes mais macias. E para aquelas situações em que o custo-benefício também é um fator que impacta, nós sabemos que quanto melhor a eficácia dessa fórmula na redução dos sintomas da regurgitação e a recuperação, né, dessa criança em menor tempo, mais rapidamente essa criança poderá retornar a uma fórmula de rotina e continuar o tratamento com fórmulas, né, que se adequem mais ao seu padrão aí de econômico. Então, era isso que eu queria trazer, quero agradecer, né, a possibilidade de estar conversando com vocês sobre esse tema e me coloco à disposição ao final para perguntas. Obrigada, Daniela. Então, espera aí, no final a gente também vai estar todo mundo junto, vocês que se tiverem alguma pergunta podem fazer para ela. Então, agora, Patrícia Miranda e a Raíssa, lá do Hospital Miguel Couto, vão apresentar o primeiro caso clínico. Foi? Oi. Oi, gente. Estamos ouvindo. Oi, não, mas não foi noite. a tela não apareceu ainda não. Não? Não. Peraí. Foi. Foi. Oi? Foi. Oi, boa noite. Meu nome é Raíssa, eu sou médica residente do Miguel Couto. Hoje a gente vai conversar sobre anorexia nervosa, diagnóstico diferencial. Então, uma menina, né, NAC, sexo feminino, 17 anos, estudante, natural do Rio de Janeiro, chegou com uma queixa principal, dificuldade de engolir. É a história da doença atual. Desde janeiro desse ano, ela começou a apresentar uma recusa alimentar, pirose e náusea. Além disso, ela já acompanhava com a psiquiatria devido à depressão e à anorexia nervosa há 4 anos. Faz uso de indutor de sono e antidepressivo. Então, foi aventado que esses sintomas gastrointestinais fossem devido a esse distúrbio psicológico dela. Em maio, ela já evoluiu com impactação alimentar, disfagia, emagrecimento, perdeu 4 quilos em 4 meses. Procurou assistência ambulatorial pela gastroenterologia, onde foi prescrito
omeprazol 40 miligramas dia, e foi solicitada uma endoscopia digestiva alta, que foi realizada em julho. Em agosto, ela já teve piora dessa sintomatologia e foi internada lá no nosso hospital para investigação, diagnóstico e tratamento. História patológica pregressa. Ela tem dermatite atópica, anorexia nervosa, depressão, tem uma história de convulsão febril com 1 ano de idade, ela fez uso de carbamazepina até os 14 anos, hipotiroidismo e constipação intestinal. A única internação hospitalar dela foi para a realização de hernioplastia inguinal. Nega asma, rinite, pneumonia. Usa exopiclona, desvenlafaxina, levotiroxina de 50 microgramas e o omeprazol 40 miligramas dia. Idade gestacional, ela foi adotada. História vacinal em dia. História social, ela mora com a mãe adotiva em apartamento e estuda ciências sociais. O exame físico dela tinha uma frequência respiratória de 14 incursões por minuto, frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, saturação de oxigênio 99%, uma PA de 100 por 70 milímetros de mercúrio, pesando 44 quilos, altura 1,60 m e IMC 17,1, abaixo do peso. Paciente acordada, ativa, reativa, hipocorada, 2 cruzes em 4, normohidratada, anictérica, acianótica, eupneica com boa perfusão. Ausculta cardíaca normal, né? Ritmo cardíaco em 2 tempos, bulha normofonético e sem sopros. Ausculta respiratória, murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios. Abdômen. Flácido, peristáltico, timpânico, indolor à palpação, superficial e profunda, e a gente também não palpou visceromegalias. Membros inferiores, sem edema, pulsos simétricos e presentes. Então, a partir daí, a gente tem, né, uma adolescente com esse quadro de gastrointestinal, né, com pirose, náuseas, vômitos, evoluiu com uma disfagia e uma impactação alimentar. Quais são as nossas hipóteses diagnósticas? A gente pensaria, né, numa doença do refluxo gastroesofágico, doença celíaca, esofagite eosinofílica, doença inflamatória intestinal. Os exames laboratoriais dela, de agosto, né, da internação, da entrada. Hemoglobina de 10,3, um hematócrito de 33,6, leucócitos de 11.500, bastões de 8, segmentados de 82, linfócitos de 8, monócitos de 4, plaquetas de 202.000, um PCR 0,1. Bioquímica glicemia de 78, ureia 17, creatinina 0,8, sódio 138, potássio 4,4, proteínas totais 7,3, albumina 4,6, TGO 17, TGP 10, fosfatase alcalina 170, uma gama GT de 10 e LDH de 392. Em setembro, nós pesquisamos as imunoglobulinas, né, os anticorpos, para a doença celíaca, todos negativos. As imunoglobulinas G, A, M e IgE total também normais, e as IgEs específicas para ácaro, leite de vaca, caseína, ovo, trigo e soja, todas negativas. Ela tem uma ultrassom de abdômen também, de junho, normal. Então, a gente tem a endoscopia dela de julho de 2021. Então, pela macroscopia, a gente vê essa mucosa pálida, com a diminuição do padrão vascular, esses anéis concêntricos, né, no esôfago, e esses sulcos longitudinais, né, que está melhor para ver, esses anéis concêntricos. Na microscopia, visualizou esofagite crônica leve com ectasia venular,
hiperplasia de células basais e papilas superficializadas, e espongiose acentuada e difusa com cerca de 70 eosinófilos por campo de grande aumento. Pesquisa de H. pylori negativa. Então, nossa primeira impressão foi esofagite eosinofílica com score de PIS na data da entrada de internação de 58. Nossa conduta inicial foi uma hidratação venosa, dieta sem leite de vaca e trigo, fluticasona 1000 microgramas dia, omeprazol 40 miligramas dia, ondansetrona 24 miligramas dia, prednisona por 10 dias devido a disfagia importante e emagrecimento e suporte alimentar proteico. Ela evoluiu com uma disfagia importante, recusa alimentar e impactação também. Mantinha a pirose e o vômito. Sendo assim, a gente manteve a hidratação e aumentamos a ondansetrona, dose máxima, para 32 miligramas dia. Uma semana depois, ela apresentou hematoquesia leve, foi também avaliada pela nossa proctologia, o serviço de proctologia, que evidenciou fissura anal e glicoma, foi prescrito lactulona. Em setembro, já tinha melhora dos sintomas, o score dela de 58 já tinha ido para 36, isso no início de setembro. A alta hospitalar dela foi no dia 13 de setembro, nós mantemos o omeprazol, 40 miligramas dia, a fluticasona, 1000 microgramas dia, vitamina D e mantemos a dieta sem leite de vaca e trigo. Peso de alta, 45,600, e foi realizada também uma nova endoscopia no dia 10 de setembro. A macroscopia normal e a gente ainda guarda a microscopia. Então, vou falar um pouquinho mais sobre a esofagite eosinofílica. Então, é uma doença crônica, né, imunologicamente mediada do esôfago. Ela é caracterizada clinicamente por essas manifestações de disfunção esofagiana e histologicamente pela inflamação predominantemente eosinofílica. Epidemiologia. Acomete mais idade escolar, maior incidência aos 10 anos e prevalência no sexo masculino. A fisiopatologia. A gente ainda não tem uma etiologia definida, mas a gente sabe, os estudos dizem que existe essa interação com os fatores ambientais genéticos, as doenças alérgicas, né, e o antígeno que desencadeia a resposta, e a alergia alimentar, ela também pode estar desenvolvida nesse processo. Então, esses mediadores são mediadores inflamatórios e fatores de transcrição que atuam no recrutamento de eosinófilos para o esôfago. Eles são CD25, STAT5, STAT6, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, eotaxina 1, 2 e 3. A interleucina 5, ela atua como importante fator de crescimento eosinofílico e é o que possivelmente mantém essa infiltração tecidual ali no esôfago. Quadro clínico. Então, os lactentes e pré-escolares, eles vão cursar com vômitos, náuseas, dor abdominal, recusa alimentar, engasgos, dificuldade de introdução de alimentos sólidos e baixo ganho poderal. Já os escolares e os adolescentes, eles vão apresentar disfagia, impactação de alimentos, dor abdominal e vômitos. O score, né, o PIS, que eu comentei no caso, ele é uma escala de sintomas pediátricos que permite mensurar e detectar sintomas sutis, como a necessidade de beber líquidos durante as refeições. Então, é um questionário de 20 perguntas e a gente vai mensurar esses sintomas do paciente. Ele ajuda na suspeita do diagnóstico e no acompanhamento do tratamento. Vamos avaliar a frequência e a intensidade.
Quanto maior a pontuação, maior é a gravidade e a frequência dos sintomas. O máximo é 100 pontos, né? Cada item cada pergunta vai de 0 a 4 pontos. Então, a frequência, se a paciente responde 0, corresponde a nunca. E se responde 4, quase sempre, ou 2 vezes ou mais no dia. Já na intensidade, o paciente responde que 0 corresponde a nada mal e a 4 a muito mal. O diagnóstico, ele é basicamente clínico-patológico, né? Então, você tem essas manifestações de disfunção esofágica e a alteração de mucosa, infiltrado eosinofílico e a inflamação, a endoscopia e biópsias do esôfago. Então, eu vejo pela endoscopia, né, os sinais maiores e sinais menores. Então, os sinais maiores eu vou ver esses anéis fixos, né, traquealizados, anéis concêntricos, com esôfago ondulado e com ele os graus, né? Vejo também exudatos, que são essas manchas brancas no esôfago, ou placas, né? As estrias, as linhas verticais, né? Que são os sulcos longitudinais. O edema também, que avalia a diminuição do padrão vascular, palidez da mucosa. E as estenoses vai dizer se ela está presente ou ausente. Já os sinais menores, eles apresentam sinais transitórios, que é a felinização. São anéis concêntricos que são observados espontaneamente ou durante a eructação, ânsia de vômito ou deglutição que aparecem com a insuflação. Então, isso você só vai ver lá na endoscopia, né? E o estreitamento do calibre do esôfago, redução do diâmetro da maior parte do esôfago tubular, e o esôfago em papel crepom, que é essa fragilidade aí, esse esôfago friável ao passar o aparelho do endoscópio. Também existe um score, né, para essa referência endoscópica na esofagite eosinofílica. Então, ele vai definir um perfil inflamatório e um perfil fibroestenótico. Então, o perfil inflamatório, eu tenho exudato, os anéis transitórios, que é a felinização, o edema e estrias verticais, que são aqueles sulcos longitudinais, e o perfil fibroestenótico. São anéis fixos, que é aquela traquealização, estenoses, redução do calibre esofágico e o esôfago em papel crepom, que é aquela fragilidade do esôfago. Então, os achados histológicos, né? Então, fecha diagnóstico. Contagem de maior ou igual a 15 eosinófilos por campo de grande aumento, na área de maior densidade eosinofílica. A nossa paciente tinha 70 eosinófilos. Recomenda-se também a coleta de 4 fragmentos, né, do esôfago médio proximal e distal. E você também tem que avaliar as mucosas do estômago e do duodeno para poder afastar a doença eosinofílica gastroduodenal. Tratamento. Ele é composto pelos 3 Ds: drogas, dieta e dilatação endoscópica. Então, as drogas, a gente vai usar inibidor de bomba de prótons, corticosteroides sistêmicos e tópicos deglutidos. A dieta ela pode ser alimentar por sonda nasogástrica e a dieta de exclusão: leite de vaca, trigo, ovo, soja, frutos do mar e amendoim. Por fim, a dilatação endoscópica, que já é uma prática que para tratamento das estenoses esofágicas, né? Então, como complicação, eu vou ter estenoses fibróticas, mas até o momento a gente não tem caso de malignidade associado à esofagite. Como é que eu avalio o tratamento? Eu inicio a medicação, né?
e vou avaliar os sintomas clínicos e sinais endoscópicos e histológicos. Após 8 a 12 semanas, eu posso rever essa endoscopia e fazer um novo score, ver se os sintomas do paciente melhoraram ou não. O prognóstico, ele é uma doença que tende a ser estável, sem efeitos significativos sobre a mortalidade, e como eu comentei, ele não tem caso de malignidade, né? Ainda não tem esse estudo. Muito obrigada. Bom, boa noite. Queria agradecer a Raíssa, que a apresentação foi ótima. E eu sou Patrícia Miranda, coordenadora da residência do Miguel Couto, pediatra da enfermaria do Miguel Couto e alergista do Hospital da Lagoa e professora da Estácio de Sá. Então, hoje a gente vai falar de esofagite eosinofílica, que é uma doença que na minha época que eu era interna, residente, a gente nem falava, né? Não tinha essa doença e que agora a gente consegue ver muito mais diagnóstico. Tá? Tá aparecendo minha tela? Ainda não. Ué, mas eu compartilhei. Foi? Para mim, não. Tá aparecendo aqui para mim. Acho que agora vai entrar, porque dela foi assim também. Foi, doutora, tá aparecendo. Volta só na primeira, por favor. Descompartilhei, peraí. Só botar no primeiro slide, por favor, doutora. Foi. Então, quais são os nossos Só botar em tela objetivos? cheia, por favor, doutora. Tá. Quais são os objetivos que nós escolhemos esse caso? Né? Porque, como eu já falei, na época, antigamente, a gente não diagnosticava esofagite eosinofílica e o que a gente vê é um aumento da prevalência e da incidência dessa doença. Então, no caso da anorexia nervosa, a gente vê que atrapalhou o diagnóstico da menina, né? Porque ela tinha esse diagnóstico como se fosse um distúrbio psiquiátrico, mas ela tinha, desde janeiro, impactação alimentar, disfagia, perda de peso, e estava sendo tratada como um distúrbio psiquiátrico, né? Até que ela foi no gastroenterologista, que prescreveu o omeprazol 40 miligramas dia, mas ela não melhorou com esse tratamento, né? Então, foi pedido uma endoscopia, e nessa endoscopia, após 8 semanas de tratamento, com os inibidores de próton, né, com o omeprazol, viu-se que ela tinha uma eosinofilia, né, 70 eosinófilos por campo. Então, por que nós escolhemos esse tema? Porque a gente tem que pensar sempre no diagnóstico diferencial de patologias físicas como uma das possibilidades da etiologia de distúrbios psicológicos, né? A gente sempre tem que pensar na esofagite eosinofílica naqueles casos que não melhoram a sintomatologia clínica com a prescrição de inibidores de bomba de prótons para o tratamento do refluxo. Foi como a gente viu que aconteceu com ela, né? E a gente também queria passar para vocês que a gente foi estudar e achou interessante esse score de PES, que é uma maneira da gente diagnosticar e de acompanhar o paciente, né? Eu tenho contato com a mãe da doente e agora ela está totalmente assintomática com o tratamento, né? Com corticoide deglutido, com a dieta sem leite, sem trigo. O PS dela a gente já viu que na internação era bem alto e já caiu na alta. E agora ela encontra-se bem melhor clinicamente, ganhando peso e sem sintomatologia. A endoscopia a gente repetiu, mas ainda não tem a parte, né, microscópica. Na macroscópica a gente já vê que já está normal. E sempre a gente tem que lembrar que os testes cutâneos, IgE específica e o PET teste, que são para diagnosticar alergia alimentar, eles devem ser solicitados, mas não quer dizer que o paciente, se der negativo, que ele não tem alergia a estes alimentos, né? Foi o que aconteceu com ela. A gente fez a IgE específica e não mostrou nada, né? O negativo. Se for positivo, a gente já acende uma luzinha que pode ser aquele alimento que esteja causando, tá?
mas a gente não pode excluir a alergia alimentar, mesmo ele sendo positivo. E o outro objetivo nosso é atualizar o tratamento. Então, quais são os objetivos do tratamento? Eu tentei focar mais na parte prática do tratamento, que vai ser mais importante para a gente agora, né? Então, eliminação dos sintomas clínicos com diminuição da pontuação no score, foi o que aconteceu com ela, diminuição da inflamação da mucosa do esôfago com quantidade de eosinófilos menor que 15, por campo de grande aumento na microscopia, isso a gente ainda não sabe, porque ainda não saiu a biópsia, né, que foi biopsiada 4 regiões, a prevenção de complicações, que seria a estenose esofágica, e a intervenção na progressão da doença, né, como a evolução para a estenose esofágica, que a gente sabe que essa doença é uma reação mediada por IgE e é uma reação tipo mista, então pode acontecer um remodelamento do esôfago fazendo a estenose esofágica, né? Hoje em dia a gente vê que ela é muito parecida à fisiopatologia, o que acontece com a dermatite atópica, que pode também tem alteração da barreira, como pode ocorrer na esofagite eosinofílica, que tem uma alteração da barreira do sistema gastrointestinal. Então, quais são os medicamentos que a gente usa? Inibidores da bomba de prótons, né, que seria o omeprazol, os corticosteroides deglutidos, que a gente vai ver, a gente usa aqui no Brasil a fluticasona, porque infelizmente eu tentei até ligar para a farmácia de manipulação para ver se fazia a budesonida viscosa, mas não consegui nenhuma farmácia para fazer, e lá fora a gente já tem até os comprimidos efervescentes que você pode usar, tá? Os corticosteroides sistêmicos, a gente não usa de rotina, a gente usou nela porque ela estava muito sintomática quando ela internou, né, e estava muito nauseada, com muita disfagia, tinha uma perda de peso importante, então a gente resolveu fazer 10 dias de corticoide sistêmico para ela e ela não fez rebote, tá? A dieta que a gente preferiu, como ela já tem essa história de anorexia nervosa anterior, né, já usa medicamentos já há 4 anos, e ela já era desnutrida, então a gente não quis fazer uma dieta elementar, que a gente sabe que o gosto é ruim, às vezes tem pobre adesão do tratamento, então a gente resolveu tirar só os 2 alimentos que estão mais caracterizados como podem atuar, né, na alergia, que seriam o leite e o trigo, né, e ela teve boa resposta. O mais comum seria até o leite, tá? E o outro tratamento seria a dilatação esofágica, né? Naqueles casos de estenose esofágica. Então, como é que você vai escolher a terapia inicial? Você vai prestar atenção na eficácia, né? Vai ver qual a eficácia desse tratamento que você iniciou, a preferência do paciente, sempre levar em conta a gravidade da doença, né? Foi o que fez a gente começar o corticoide sistêmico e a disponibilidade de recursos, como a gente viu, a gente não tem a budesonida para fazer, né? A deglutida na forma viscosa. Então, a terapia de manutenção, quais são os prós, né? É uma patologia inflamatória crônica, a gente sabe que o paciente pode melhorar e depois pode fazer um rebote e apresentar a doença de novo, tá? Pode ter recorrência, né? Como a gente já viu com a suspensão do tratamento. A progressão da doença com remodelamento esofágico e estenose esofágica, o que seria uma complicação, porque levaria a ter que fazer a dilatação, né, que pode levar a perfuração, sangramento, e os contras dessa terapia de manutenção. Escassez de dados sobre a durabilidade da eficácia do tratamento, o potencial efeito adverso. A gente sabe que a fluticasona pode levar a mais alteração do eixo hipotálamo hipofisário, né, levando a todas as complicações, osteoporose, retardo do crescimento nas crianças, catarata, glaucoma, hipertensão, diabetes, pode levar a candidíase também, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Problemas de adesão, principalmente naquelas dietas muito restritas, dietas alimentares, né, elementares, ou aquelas dietas que a gente faz a exclusão de 6 alimentos, né, que é difícil o paciente aderir, e pode levar a riscos nutricionais, principalmente com dietas alimentares, né, ou muito restritivas. Então, quais são os medicamentos? Os inibidores da bomba de prótons.
A nossa primeira linha de tratamento foi que iniciou para ela, né, a gastroenterologia, e aí ela não respondeu, porque ela foi na gastro e no início de junho, né, e aí começou a usar o omeprazol, 40 miligramas dia, e foi feita endoscopia no final de julho, né, 8 semanas após o tratamento. E ela continuava sintomática, e a endoscopia mostrou aquela eosinofilia de 70, né, por campo, que é uma eosinofilia importante. Então, qual é a dose do omeprazol? Crianças, a gente faz de 1 a 2 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia. Adultos, 20 a 40 miligramas, 2 vezes ao dia. A eficácia, 60% na remissão clínica e 50% na histológica. Vantagens, né? A segurança a longo prazo, porque não tem muitos efeitos colaterais, e a facilidade de administração. Lembrar que a gente vai fazer, né, antes do café da manhã, em jejum, meia hora antes, e no caso da esofagite eosinofílica, a gente usa à noite também. Então, você começou os inibidores da bomba de prótons, aí você faz 8 a 12 semanas de tratamento, né, foi o que a gente fez para ela, 8 semanas, né, de tratamento, faz uma endoscopia. Se a endoscopia for normal, você diminui a dose do omeprazol 1 vez por dia, tá? Se ela permanecer assintomática, você repete a endoscopia 1 ano depois. Se você não tiver resposta, o que você vai fazer? Dieta ou vai usar os corticosteroides inalados. Então, os corticoides deglutidos, né? Então, os corticosteroides deglutidos, quais são as doses que a gente faz? Em adultos, você pode usar fluticasone spray oral, né? Que a gente tem de 50 e 250 microgramas. Você vai fazer essa dose 2 vezes ao dia. Na indução, 880 a 1760 microgramas dia. E vai manter com 440 a 880 microgramas dia. A budesonida, que a gente não tem aqui, a dose de indução 1 a 2 miligramas dia e a manutenção 1 miligrama dia. E os corticoides deglutidos nas crianças, você também vai fazer 2 vezes ao dia, a fluticasona 88 a 440 microgramas dia, nas crianças maiores que 10 anos, a gente usando a budesonida suspensão viscosa, a gente pode fazer 2 miligramas dia, e nas crianças menores que 10 anos, 1 miligrama dia. E a eficácia dele? 70% induz a remissão da esofagite eosinofílica. A gente sempre tem que orientar para os pais, que não é igual que você usa corticoide inalado, né? Que você manda lavar a boca após a administração, por causa do risco da rouquidão, da monilíase. Nesse caso, você quer que a medicação fique o maior tempo possível em contato com a mucosa do esôfago, né? Então, você vai falar para os pais ou para a criança não ingerir líquidos ou alimentos por via oral após 30 a 60 minutos, ficar na posição ereta, tá? E os efeitos colaterais, infecções virais e fúngicas, né? E a supressão do eixo hipotálamo hipofisário, como a gente já falou, que é mais comum com a fluticasona. Então, quais são as vantagens da budesonida viscosa para a fluticasona? Então, é uma forma viscosa deglutida, ela vai ter uma maior eficácia, porque ela permite um maior tempo de contato da substância com a mucosa esofágica e vai ter também menos efeitos colaterais, menos supressão do eixo hipotálamo hipofisário, né? Lá fora, a gente já tem a budesonida, comprimidos orodispersíveis, né, que você já está liberado para usar a partir de maiores de 18 anos. Ela é segura e efetiva na remissão clínica e histopatológica. A gente pode usar até uma dose menor, né, na indução, 1 miligrama 2 vezes ao dia, por 6 semanas. Na manutenção, meio miligrama 2 vezes ao dia. Outro aporte que a gente pode usar, que não é assim, né, a gente usa de rotina, o corticoide sistêmico, a gente usou para ela pela disfagia importante e pela perda de peso significativa, né? O IMC dela estava 17,1 quando ela internou. Então, vários trabalhos mostram que ela tem uma efetividade, né? Se a gente for usar a prednisona, que a gente usou para ela 40 miligramas dia, ela tem a mesma efetividade que o corticosteroide deglutido em induzir a remissão clínica e histológica. Por isso que ela não é usada no tratamento rotineiramente, tá?
A duração do tratamento é por curto período de tempo, né, para evitar os efeitos colaterais, como supressão do eixo hipotálamo hipofisário, né, com todas as suas complicações. A indicação seria disfagia severa ou perda de peso significativa, e a gente faz prednisona 1 a 2 miligramas quilo dia. Para ela, a gente prescreveu 40 miligramas dia e não teve nenhum efeito rebote após a retirada. E aí a gente vai falar um pouco da dieta de exclusão, tá? Então, a gente tem vários tipos de dieta que você pode fazer para o paciente portador de esofagite eosinofílica, né? Nós temos a dieta elementar, que em pacientes, assim, adultos e adolescentes é mais complicado pelo gosto, né, das fórmulas. Eles costumam não aceitar, às vezes tem que colocar uma sonda enteral para fazer a alimentação. No caso dela, ela já tinha esse distúrbio psiquiátrico, imagina passar uma sonda nela, ia ser complicado, né? Então, a gente optou que os trabalhos ultimamente têm feito relatos de só a dieta de 2 alimentos inicialmente, né? Que são os alimentos mais comuns, que seriam o leite e o trigo. Foi o que a gente fez para ela inicialmente. E aí a gente faz um step up, né? Começa com 2 alimentos, aí se o paciente não melhora, você passa para 4, depois para 6 alimentos, tá? Então, a dieta de 4 alimentos, a gente tem o leite, trigo, ovo e soja, que são os alimentos mais comuns, como na dermatite atópica, né, de causar alergia. A dieta de 6 alimentos é mais restrita ainda, aí a gente inclui os frutos do mar, amendoim e nozes. E a dieta também que a gente pode fazer é baseada na identificação dos alérgenos por testes alérgicos. Mas como a gente já viu, se o teste for negativo, não exclui que o paciente tenha alergia, né? Se der positivo, a gente já suspeita, né? E aí já tem a gente pode seguir, né? Mas normalmente a gente não, né? No caso dela, a gente tem um teste negativo, né? Uma IgE específica negativa. O teste cutâneo a gente não fez porque a gente não tinha material. Então, o step up, né, que vários estudos têm mostrado que você faz, então, a dieta de 2 alimentos, aí vê 6 a 8 semanas, né, e repete a endoscopia para ver como é que o esôfago está, né. No caso dela, a gente repetiu até antes, que foi quando a gente conseguiu marcar, a macroscopia já estava normal, só que a microscopia a gente não sabe ainda, né. A de 4 alimentos e a dieta de 6 alimentos, como a gente já viu. Então, a dieta elementar, ela tem um sucesso maior que 80%, né? Mas você vai excluir todos os grupos de alimentos, né? Vai ficar restrita, pode haver necessidade de sonda, né? Pode o paciente perder peso, pode ter pouca adesão ao tratamento, né? Vai ter um impacto na qualidade de vida do paciente importante, né? Vai ter uma restrição social, porque ele não vai poder comer nada, né? E uma baixa adesão também, porque não tem como ficar com essa dieta há muito tempo. E vai ser necessário várias endoscopias, porque de 6 a 8 semanas a gente vai introduzir um alimento e vai fazer uma endoscopia. Então, também é uma forma mais agressiva, porque é um exame invasivo, né? A baseada em testes, em crianças tem 50% a 70% de eficácia, adultos 20% a 30%, vai ser a eliminação de acordo com os testes, como a gente já viu, o número de endoscopias vai ser mais baixo, vai ter um discreto impacto, né, na qualidade de vida, mas a gente já viu que tem a limitação devido à inconsistência do resultado dos testes que a gente tem, né? A gente tem o teste cutâneo, que aí você testa o alimento no antebraço, né? Aí faz um prick teste, que é uma escarificação, 15 a 20 minutos você vai ler, se for maior que 3 milímetros, você considera positivo, né? O paciente tem que estar sem antihistamínico, né? Sem antidepressivo. E tem a IgE específica, que foi o que a gente conseguiu fazer, né? A IgE específica para leite de vaca e frações, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e caseína, o ovo, a ovo-albumina e ovo mucoide. Aí a gente fez para soja e para trigo, todas foram negativas, tá? E a dieta empírica foi que a gente fez para ela, tem uma eficácia de 50% a 70%, né? Só que comparando com a eliminação de 6 alimentos, né, que a gente usava muito antigamente, hoje em dia tem feito mais isso de 2 alimentos,
O número de endoscopia é médio, porque vai ter, após você reintroduzir o alimento, você vai ter que repetir a endoscopia 6 a 8 semanas após. Vai ter um impacto na qualidade de vida, vai ter uma restrição alimentar, vai ter uma baixa adesão, né? Vai ter uma restrição também social, como a dieta elementar. Os imunobiológicos, né, são drogas promissoras agora no tratamento de esofagite eosinofílica. O anti-GE, que é o omalizumab, não foi comprovado nenhuma eficácia na esofagite eosinofílica. Agora, o inibidor de interleucina 5, que é o mepolizumab, é uma droga promissora, porque a gente já viu que tem um aumento de interleucina 5, eosinofilia, então é uma droga que está sendo testada para o tratamento da esofagite eosinofílica. Tá? E o inibidor de interleucina 4 e 13, que é o dupilumab, também tem sido feitos trabalhos, né, como uma droga promissora para o tratamento da esofagite eosinofílica, que tem uma fisiopatologia parecida com a dermatite atópica, que a gente já está podendo usar a partir de crianças de 6 anos na dermatite atópica com boa resposta. A dilatação endoscópica, né? Em criança a gente não faz muito, porque faz muito menos estenose esofágica, né? Como a Raíssa falou, do que os adultos. Então, a indicação seria na estenose esofágica, pelo remodelamento do esôfago, tá? As complicações, perfuração, 0,4%, a hemorragia, 0,1%, melhora a disfagia em 95% e a duração do efeito desaparece rapidamente. Então, quais são os erros mais frequentes cometidos no tratamento, né? Então, eu tive que conversar com a mãe, né, sobre a dieta, que não podia haver transgressão, ela tem seguido a dieta direitinho. Então, você sempre, como toda doença, a gente tem que começar pela educação, né? Explicar que é uma doença crônica, inflamatória, né, que ela não pode comer determinados alimentos para não parar com omeprazol, nem com corticóide deglutido, tá? Então, às vezes, os familiares negam que a esofagite eosinofílica é uma doença crônica, que deve ser necessário manter o tratamento pelo risco de remodelamento esofágico. Igual acontece na asma, na dermatite atópica, a gente tem que educar, né? Então, às vezes, eles param a medicação por conta própria. Ela está sintomática agora, vou parar de usar a medicação. Isso também pode acontecer. Ter medo de usar o corticosteroide deglutido por causa dos efeitos colaterais, porque eles acham que vão ter os efeitos do corticosteroide sistêmico, né? A gente pode também correr o risco do pai usar corticosteroide sistêmico por conta própria, né? Isso pode acontecer também, e haver a transgressão da dieta. Então, resumindo, a esofagite eosinofílica, ela pode ser considerada como um espectro de doenças caracterizadas por infiltrado eosinofílico, é associada à alergia alimentar, uma percentagem alta de pacientes, e as dietas de eliminação devem ser sempre consideradas. Há evidências que um subgrupo de pacientes respondem bem ao inibidor da bomba de prótons. Isso não aconteceu com ela, né? O tratamento de manutenção com os inibidores de bomba, corticosteroide deglutido e dieta é recomendado para prevenir recidivas e agravamento progressivo. As terapias biológicas possibilitam uma abordagem alvo específica, por isso elas podem ser consideradas como tratamentos promissores. Aqui a nossa bibliografia. Obrigada. Eu, no final, me disponibilizo a responder as perguntas, tá? Obrigada, gente. Eu também confesso que eu nunca tinha ouvido falar em esofagite eosinofílica até, sei lá, há muito tempo de formada. A gente não ouvia mesmo. Então, agora vamos passar para o próximo caso, tá? É a Mara e a Jaine, que vão falar sobre uma outra coisa que cursa com eosinófilos. A gente estava brincando que é a noite dos eosinófilos hoje. Então, por favor. Olá, gente. Boa noite. Vou abrir aqui. Vamos lá. Vamos falar de um caso clínico de uma hipereosinofilia, né? É uma menina, FMC, 1 ano e 5 meses, natural de Quissamã. A queixa principal foi febre alta há 1 mês.
É um paciente com história de febre persistente há cerca de 1 mês e 20 dias. A mãe relata que iniciou o quadro de febre alta, 39 graus, em 15 de maio desse ano. Uma febre recorrente, de difícil controle. Foi levado então à emergência, colhido exames de rotina e foi visto uma leucocitose, anemia e uma eosinofilia. Prescrito então albendazol, sulfato ferroso e vitamina C. A criança não teve melhora, manteve a febre e após várias idas à emergência, mantendo os exames alterados, ela foi internada para investigação. Ficou 4 dias internada, iniciou uma antibiótico terapia venosa, teve uma redução da febre, mas não cessou. Ela passou de uma vez ao dia a dias alternados. Recebeu alta e foi encaminhada então para o INCA para investigação pela hematologia. Foi avaliada no INCA, foi realizada toda a abordagem hematológica, fez imunofenotipagem, biópsia de medula óssea e após extensa avaliação foi descartada a causa neoplásica. Os exames mostravam apenas uma medula reacional. Encaminhada então para o nosso hospital dos servidores, foi para alergia, para gastro, para cardiologia, para segmento da investigação. A paciente então veio para a nossa consulta, no nosso ambulatório de alergia, né? Eu sou residente de alergia. No dia 5/7, a mãe relatava diarreia, fezes com presença de muco, ela negava lesões cutâneas ou aftas recorrentes, relatava que a menina perdeu 2 quilos desde o início do quadro e neste momento ela apresentava febres intermitentes, recorrentes a cada 2 a 4 dias. Ficou no máximo 5 dias afebril. Após uma anamnese detalhada, a mãe relata que a menor tem uma mania de comer terra, geofagia, né? O exame físico, menor em bom estado geral, dormindo, facilmente despertável, ela é ativa, reativa, eupneica, cianótica, nictérica, tinha um peso de 9,640, orofaringe sem alterações, ela não tinha nenhuma adenomegalia palpável, ausculta cardiovascular sem alterações, respiratória sem alterações, abdômen dela era flácido, depressível, não tinha nenhuma visceromegalia, não tinha patosplenomegalia e era indolor à palpação. Membros inferiores também sem alterações. A mãe trouxe alguns exames que já tinham sido feitos de toda a investigação e o que a gente conseguiu ver foi que ela mantinha uma anemia, um leucócitos aumentados e uma eosinofilia importante, 30%, 34% de eosinófilos e uma plaqueta aumentada também. Toda a investigação reumatológica dela foi normal, a sorologia para HTLV, HIV, Chagas, CMV, EBV, a toxoplasmose, herpes, as hepatites, todas negativas. Exames de imagem, ultrassom e TC de abdômen foram normais, TC de tórax normal e um eco sem alterações. A gente pediu parecer para a cardiologia para avaliar todo examinado. Então, a paciente foi avaliada pelo infecto e pela hematologia e ambas as clínicas solicitaram a sorologia para toxocaríase. Essa sorologia foi feita no dia 13 de agosto, veio um IgG reagente, ela foi tratada com albendazol por 14 dias e solicitado, então, um novo hemograma. Após esse período, ela mantinha alterações anteriores, né, uma anemia, uma leucocitose e a eosinofilia permanecia também. Então, foi optado por estender o albendazol por mais 7 dias e iniciar uma corticoterapia com prednisolona miligrama por quilo dia, a princípio por 7 dias, e a paciente segue, então, em acompanhamento ambulatorial, tanto com a alergia quanto com a infectologia. Então, o quadro de hoje, a gente vai falar um pouco de toxocaríase, que é uma infestação parasitária por eumintos, é a mais frequente no mundo, é muito prevalente na população pediátrica, é um nematodo intestinal do gênero Toxocara. Temos 2 tipos, que é o
é a Toxocara canis, que é o Ascaris do cão, que é o mais frequente, e o CAT, que é o do gato, e também é prevalente no nosso meio, devido aos animais de estimação que são mais comuns hoje em dia, né? O hospedeiro definitivo é o cão e o gato, sendo o homem um hospedeiro acidental, tanto o homem quanto coelhos, patos e galinhas. No mundo, são 1,4 bilhões de pessoas infectadas ou expostas ao Toxocara, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais. Como a maioria dos casos é assintomática ou sintomas são inespecíficos, ainda é uma doença subestimada. Ao todo, a gente não sabe ao certo quantos casos existem, qual é a prevalência certa. No Brasil, a gente tem alguns dados, né? A contaminação do solo, que é o principal mecanismo de contaminação, cerca de 30%, 21% a 29%, a soroprevalência em humanos, 28%, a prevalência da infecção em gatos, cerca de 9%, e em cães também, 9%. É importante o ciclo do Toxocara, que ele começa pelos animais, né? Eles se infectam com os ovos do ambiente, e as larvas elas saem nas fezes. Esses animais eles passam também para os filhotes, tanto via transplacentária como via amamentação. Os ovos vão para o meio ambiente, onde infectam tanto humanos quanto outros animais. Importante lembrar que a larva, o ovo eclode no intestino humano, mas ele não chega à fase adulta. O hospedeiro definitivo é o cão e o gato, e os hospedeiros aberrantes são os homens, coelhos, galinhas, os animais que vivem na terra, né? O verme adulto vive cerca de 4 meses, a fêmea produz cerca de 200 mil ovos e sobrevivem por tempo prolongado no meio, isso é importante. Os ovos nas fezes não são embrionados, portanto não são infectantes, né? Para que ocorra o embrionamento, necessita de condições adequadas de temperatura e umidade. A transmissão, ela ocorre pela ingesta dos ovos, infecção das crianças, principalmente por ingestão dos ovos, via contaminação direta das mãos, contato com filhotes, ingesta de alimentos contaminados e mal lavados, ou de terra contaminada. Existe uma correlação muito forte entre geofagia e onicofagia, tanto que a nossa paciente tem esse relato da mãe, que ela come terra, provavelmente foi lá que ela se infectou, e na larva migras visceral é principalmente em crianças de 1 a 6 anos. E a fisiopatologia, no homem, o parasita não encontra condições favoráveis para completar seu ciclo de vida, as larvas atingem a circulação sistêmica e virtualmente qualquer órgão. Estão descritas alterações necróticas e hemorrágicas relacionadas aos locais de transmissão da larva. A reação inflamatória tem como principal mediador o eosinófilo, né? Tanto que a gente encontra a hipereosinofilia nos indivíduos infectados, levando ao encapsulamento das larvas, podendo elas ficarem em estado de dormência durante anos. Nos olhos, a larva migrans ocular, a fase de migração gera uma resposta inflamatória, podendo levar até o deslocamento parcial ou total da retina, com perda subsequente da visão. A resposta inflamatória, então, o revestimento epitelial da larva, mais os antígenos secretórios, que são glicoproteínas, estimulam uma reação inflamatória alérgica do tipo TH2, que libera IL-4, que estimula a diferenciação de linfócitos B, que produzem imunoglobulinas do tipo E, IgE, e interleucina 5, responsável pela diferenciação de eosinófilos e aumento da adesão vascular, responsável pelas manifestações clínicas. Os fatores contribuintes na patogênese, a reação inflamatória desencadeada pela presença da larva nos tecidos, condições neurológicas, condições imunológicas, frequência de ingestão de ovos larvados, número de larvas ingeridas,
e sensibilização do hospedeiro por antígeno próprios da larva. As manifestações clínicas. As formas clínicas humanas, classicamente, são 3 tipos. A sistêmica clássica, conhecida como larva migrans visceral, ocorre em geral para crianças de 1 a 5 anos, apresentam eosinofilia grave, mais que 50%, hepatosplenomegalia, febre, sibilância, até apresentar um quadro parecido com asma, né? O laboratório, uma importante eosinofilia, maior que 200 células, leucocitose e uma hipergama-globulinemia. Complicações podem ser fibrose pulmonar e miocárdicas provocadas pela eosinofilia prolongada. A forma oculta, que a apresentação varia amplamente, pode ser apresentar por asma, bronquite aguda ou pneumonite, com ou sem o ciclo de Leufer, urticária crônica, eczema, linfadenopatia, miosite e síndrome pseudo-reumática. As manifestações clínicas, então, outra forma é assintomática, pode ser achado por meio de sorologia, né? Não tem sintoma, mas o risco é que pode evoluir para uma forma ocular ou neurológica, né? E as fórmulas, a forma compartimentalizada, ocular ou neurológica, geralmente de 3 a 11 anos de idade. Idade uma doença unilateral, sintoma principal é a perda da visão, às vezes acompanhada de estrabismo também. Importante fundoscopia, né? Esses pacientes têm que ser avaliados pelo oftalmologista também. Fazer uma fundoscopia para ver se tem uma uveíte posterior, endoftalmite, papilite, granulomas retinianos, massa inflamatória na periferia do vítreo. Essa forma não está habitualmente associada à eosinofilia, tá? E a assintomática, achados por meio de sorologia, o risco realmente é a evolução, como eu já tinha falado. E o diagnóstico, isso é importante. A gente sempre tem que suspeitar intoxicaríase em criança com febre, eosinofilia, hepatosplenomegalia ou doença multissistêmica, né? A geofagia é um importante fator e a presença de animais domésticos. Lembrar de fazer essas perguntas na anamnese. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico, então? O hemograma, para a gente ver a leucocitose, a eosinofilia. Lembrar sempre nessas investigações de febre de origem obscura, a sorologia para toxicaríase, tá? Se tiver estrabismo ou se tiver alguma alteração ocular, um parecer da oftalmo para fazer um fundo de olho. Então, critérios diagnósticos para toxicaríase, uma contagem de leucócitos alta, acima de 10.000, eosinofilia acima de 10% de leucócitos, as isomaglutininas anti-A maior que 400 e anti-B maior que 200, imunoglobulinas IgM e IgG elevada, hepatomegalia ou esplenomegalia e a hipergamaglobulinemia. Nosso paciente não tinha hepatosplenomegalia, tá? E o tratamento, a princípio, é um tratamento que se discute bastante. O tempo depende de cada criança, depende da evolução de cada criança. A primeira linha é o albendazol, 10 miligramas, quilo dia, de 12 em 12 horas, por 5, 10, 15 ou 21 dias. Isso você vai vendo de acordo com a evolução do paciente. Ou mebendazol, 20 a 25 miligramas quilo dia, por 3 a 5 dias. Uma alternativa é o tiabendazol, 25 miligramas quilo dia, 3 a 7 dias, ou dietilcarbamazina, não sei se essa medicação está liberada no Brasil, 3 a 4 miligramas quilo dia por 3 semanas. Para a forma ocular, é a dietilcarbamazina, 6 miligramas quilo dia, e associada a prednisona, 1 a 2 miligramas quilo dia por um mês. E para as formas assintomáticas, o tratamento ainda é divergente na literatura. E aí, essas foram as referências bibliográficas para o nosso caso de hoje. Muito bem, Jaine.
Obrigada aí pela apresentação. Obrigada. Acho que eu vou compartilhar logo minha tela, porque a gente já emenda na minha parte, para a gente não demorar muito mais, né, Patrícia? Porque a gente já está avançado aí no Tá horário. tarde, né? Não tem Vamos lá. problema. Mas foi ótimo, Jaine. A minha parte até não está muito grande, não, tá curtinha. Peraí. Vamos ver aqui. Você apresenta, enquanto você está entrando, deixa eu só perguntar, ela parou de ter febre, a menina? Parou de ter febre. Tá ótimo agora. Parou de ter febre. Ou continuou com a eosinofilia mesmo, por isso que vocês prorrogaram um pouquinho, né? Sim. Por isso Ela tem mas a algum grau de febre melhorou. eosinofilia ainda. Como ela... Então, eu estou vendo junto com a Márcia, que é a nossa infectologista, na verdade, ela auxiliou a gente nesse diagnóstico, então... Ela optou por fazer esse curso agora de corticoide. E... Ver se vocês estão vendo aí. Ainda não. Foi? Foi. Tá. Tá em modo de apresentação ou não? Tá. Eu vou falar mais assim, na verdade eu optei nem falar tanto da toxocaríase, que a Jaine já abordou esse tema. Para fechar, eu acho que agora para a gente fechar as duas aulas, a Patrícia já comentou sobre a esofagite eosinofílica, que é uma doença em que o eosinófilo migra para o esôfago, né? Eu vou falar sobre o diagnóstico de hipereosinofilia no lactente, também eosinofilia em geral, sobre alguns conceitos de eosinofilia que eu acho interessantes para os residentes, para eles terem essa ideia de como fechar esse diagnóstico diferencial da eosinofilia no lactente e nas crianças como um todo, tá? Eu sou coordenadora da residência de pediatria lá no Servidores, sou professora de alergia e imunologia também no GAFRE, e esse caso foi interessante porque foi um caso que veio para a gente na alergia, mas na verdade a gente viu que a causa era infecciosa, então é para a gente abrir a mente que às vezes vem para a gente uma especialidade, mas a gente também não pode fechar o leque, a gente tem que prestar atenção em outras causas, né, no diagnóstico diferencial, isso também que a Patrícia chamou atenção. Vamos lá. Lembrar que o que é a eosinofilia, né? O eosinófilo, na verdade, é uma célula que ela gosta de ir para o tecido, ele não gosta de ficar muito no sangue periférico. Então, quando a gente encontra mais de 500 eosinófilos no sangue periférico, a gente já fala que o paciente tem uma eosinofilia. A gente considera mais o valor absoluto do que a porcentagem. Então, mais de 500 eosinófilos no sangue periférico é eosinofilia. Eosinofilia leve seria um valor entre 500 e 1.500 eosinófilos, moderada de 1.500 até 5.000 e grave acima de 5.000 eosinófilos. Então, essa nossa paciente, ela tinha uma eosinofilia grave, né? Nós também podemos classificar a eosinofilia em transitória, episódica ou persistente, uma eosinofilia crônica. E o que é hipereosinofilia, que seria o nosso caso? É quando o paciente apresenta uma eosinofilia moderada grave, ou seja, maior ou igual a 1.500 eosinófilos, que seria o nosso caso, em pelo menos 2 ocasiões separadas pelo intervalo de 1 mês. Então, seria o caso da nossa paciente. Então, você tem 2 hemogramas com intervalo de 1 mês em que o paciente apresenta mais de 1.500 eosinófilos, nós chamamos de hipereosinofilia. Ou quando o paciente tem um quadro de eosinofilia no tecido. O que seria eosinofilia tissular? Ou quando o eosinófilo você tem mais de 20% de eosinófilo na medula óssea, ou uma infiltração tissular pelo patologista. E aí você vai ver o eosinófilo no esôfago, o eosinófilo, por exemplo, o caso da Patrícia, por exemplo, onde você tem uma esofagite eosinofílica, o eosinófilo gosta, às vezes, de ir para algum tecido e você tem uma infiltração eosinofílica, ou um outro quadro, que a gente não vai conversar muito aqui, porque aí dá uma outra aula, que é síndrome hipereosinofílica. O que é síndrome hipereosinofílica? É quando você tem um quadro de hipereosinofilia, né, que seria essa eosinofilia moderada grave, mais evidência de lesão em órgão-alvo. Vou falar um pouquinho sobre síndrome hipereosinofílica também. Quais são, assim, na verdade, as causas primárias de hipereosinofilia, né? Quando você tem um problema no próprio eosinófilo. O eosinófilo tem um problema, uma expansão clonal do eosinófilo. São as causas que a gente fica mais preocupada, na verdade, que eles encaminharam essa paciente, na verdade, a princípio até para o INCA, pensando nessas causas primárias do eosinófilo. Ou o paciente tem uma leucemia da linhagem mieloide mesmo, uma LMA e tal, uma leucemia eosinofílica, por exemplo,
ou uma síndrome mielodisplásica, ou até um quadro de mastocitose, que estimula o eosinófilo a proliferar, e aí você teria um quadro primário de hipereosinofilia, tá? Então, nesse caso, você tem uma expansão clonal do eosinófilo. Ou as causas que eles chamam de hipereosinofilia secundária. E essas são as mais comuns. O que é mais comum de causa de hipereosinofilia? Ou você não descobrir a causa, você achar lá o eosinófilo aumentado, você procura tudo e não descobre, ou as causas secundárias. As grandes casuísticas de hipereosinofilia, ou você não descobre a causa, ou é causa secundária, tá? E dentro dessas causas secundárias, quais são as causas mais comuns? São as causas infecciosas. Dentro das causas infecciosas, são as causas parasitárias, e a gente tem né? A gente é endêmico, como a Jaine falou, para a toxocara, e a gente tem que pensar nisso, mas também os outros eumintos, ascaris, estrongiloides e os outros, né? Lembrar das doenças fúngicas, que também podem causar eosinofilia. Dentro das doenças fúngicas, tem uma doença nossa da alergia que se chama aspergilose broncopulmonar alérgica. Nesse caso, o paciente tem asma, tem outras manifestações, não encaixa muito no quadro da nossa paciente. E lembrar das infecções virais também, especialmente o HIV, tá? As doenças atópicas também não encaixa muito no quadro da nossa paciente, porque as doenças atópicas, de uma forma geral, não levariam um quadro de eosinofilia como que ela tem. Geralmente, a eosinofilia é um quadro mais leve, assim. Até a dermatite atópica a gente vê uma eosinofilia, mas não no padrão que ela teve, tá? Mas lembrar também que as doenças atópicas, obviamente, você tem um quadro de eosinofilia, como o eczema, né, a rinite, está como diagnóstico diferencial aqui. As medicações, né, as doenças de hipersensibilidade a drogas podem levar à eosinofilia. Dentro dessas doenças de hipersensibilidade, lembrar sempre uma doença que chama muita atenção para a gente, eu não sei se os pediatras estão acostumados com ela, que se chama DRESS, que é uma síndrome de hipersensibilidade à droga, que é mais grave, o paciente fica internado, mas ele tem febre, tem eosinofilia, e aí ele deveria estar usando alguma medicação aí, um uso mais a longo prazo, geralmente é anticonvulsivante, sulfa, e aí ele tem um estado geral mais comprometido, além da febre, ele tem acometimento de algum órgão, por exemplo, fígado, rim, enfim, é um quadro mais grave, tem um comprometimento do estado geral mais significativo do que a nossa paciente também teve. As doenças gastrointestinais, aí entraria esofagite eosinofílica e outras doenças gastrointestinais aqui, que a gente chama eosinofílicas, como gastroenterite, enfim, até a doença inflamatória intestinal a gente também pode ter eosinofilia, mas aqui a gente também não tem tanta eosinofilia periférica, o eosinófilo fica mais lá no esôfago, por exemplo. Entra também como diagnóstico diferencial as doenças clonais linfocíticas, aqui o problema nem é o próprio eosinófilo, é o linfócito estimulando o eosinófilo, tá? Lembrar que a gente tem as síndromes hipereosinofílicas que são estimuladas pelo linfócito. As imunodeficiências também são um diagnóstico diferencial importante para a gente lembrar, também podem causar hipereosinofilia, o paciente teria histórias de infecção de repetição que a nossa paciente não tem, né? Seria um diagnóstico diferencial importante, síndrome de hiper-IgE, tem infecção cutânea, né? Tem o eczema, o Scott-Aldrich, mas aí pacientes seriam do sexo masculino, teria sangramento, também não encaixam muito no quadro do nosso paciente. As doenças reumatológicas também podem cursar com eosinofilia, né? A GEPA, que era o antigo Churg-Strauss, o lúpus. E por último, aqui entra uma miscelânea, que, por exemplo, a insuficiência adrenal, doença enxerto versus hospedeiro, e lembrar da anemia falciforme, que ela entra também em algumas casuísticas como uma causa importante de hipereosinofilia. Mas de todas, a infecção acaba sendo mesmo as causas de eumintos como uma causa mais importante, e lembrar que os protozoários não causam eosinofilia, tá, gente? O que a gente vai prestar atenção na avaliação clínica? O nível de eosinófilos, sempre, se o paciente tiver os hemogramas antigos, né, prestar atenção, pede para ele levar os hemogramas prévios. A eosinofilia leve, lembrar das doenças atópicas, se tiver um quadro mais grave, pensar nas neoplasias. Investigar essa história prévia, ver se tem envolvimento de órgão-alvo, ver se tem história de viagem, se tem uso de medicação que possa causar hipersensibilidade a drogas e tal, esses eosinófilos prévios. Ver quais foram os sintomas que o paciente apresentou. Por exemplo, o nosso caso é totalmente diferente do caso que outro grupo apresentou, da Patrícia, que tinha um quadro mais gastrointestinal, o nosso quadro já era mais de febre. Então, a gente vê essas diferenças de padrões, né, para a gente poder fechar esse diagnóstico diferencial.
Você tem um quadro, por exemplo, de artralgias, mialgias, a gente pode pensar mais numa doença reumatológica, por exemplo. E aqui, essa abordagem diagnóstica que é interessante, porque a gente tem que prestar atenção que eles chamam de alerta vermelho, ou, né, que essa bandeirinha aqui, que a gente vai prestar atenção? Pô, eu tenho que internar esse paciente. Se você tiver um nível de eosinófilo maior do que 20.000, febre, dor torácica, por quê? Esse eosinófilo ele pode migrar para o miocárdio, fazer um quadro de miocardite, é um quadro mais grave. Linfadenopatia, ptus pleno e sintomas pulmonares. Esse paciente, como é que você vai investigar ele? Hemograma, esfregaço de sangue periférico, fazer uma análise dessa função hepática, EAS, também ver função renal. Troponina entra aqui como um diagnóstico diferencial para ver se tem acometimento cardíaco. Vitamina B12 para ver se você tem alguma suspeita de leucose aqui. Triptase sérica, pensando mais em mastocitose, mas não é um exame fácil, a gente não consegue geralmente no nosso meio. A parte de parasita, né, para a gente investigar, um parasitológico, sorologia, como a Jaine falou, para toxocara. Raio-x de tórax é interessante para a gente ver se tem acometimento pulmonar. VHS, proteína C reativa, e a parte nossa para ver se tem alguma coisa para leucose aqui, imunoglobulina também, que foi tocado também pela Jaine, ela comentou que o nosso paciente fez. E aí, se você estiver pensando em alguma malignidade, envolveu o oncologista, LDH, ácido úrico, tomografia, que a nossa paciente fez para investigar também se tinha alguma imagem, biópsia de medula óssea. Se você estiver pensando em algum envolvimento orgânico, você vai para a biópsia, por exemplo, a paciente lá da Patrícia, que foi direto lá para o esôfago, né? Aí você vai direto para onde você está pensando. Agora, se você tiver um paciente que está tranquilo, só tem eosinofilia, você já fez isso tudo e está sintomático, você vai acompanhando com hemograma a cada 2, 6 meses e vai observando para ver como é que vai ficar, tá? Agora, de novo, você tem febre, disfunção orgânica ou hipereosinofilia maior que 20.000, internação, e esses são os sinais em que se você tiver algum sinal de miocardite, insuficiência respiratória ou envolvimento neurológico, lembrar que o seu eosinófilo também pode migrar para o sistema nervoso central, tá? Aí sim você deve entrar com corticoide para diminuir esse eosinófilo, porque ele pode degranular lá também o sistema nervoso central, causar até um quadro como se fosse um AVC mesmo, tá bom? Queria agradecer esse nosso grupinho, porque a gente mesmo de pandemia, a gente consegue fazer até um bolinho lá, sabe? Nos servidores. E a Jaine e a Mayara, nossa ex-residente, continua indo lá. Jaqueline, doutora Mônica, que é nossa chefe lá. Tá bom? Obrigada, gente. Gente, muito obrigada, que foi excelente. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, a gente que até mais uns 5 minutinhos de perguntas que a gente poderia ter. Se ninguém tiver, eu tenho. Então, bom, primeiro eu tenho uma pergunta para cada uma dos dois grupos. Então, vou começar pela Patrícia, que falou primeiro, né? A Patrícia e a Raíssa. A menina que vocês apresentaram, pelo menos pelo que vocês falaram da epidemiologia, né? Ela era meio que o oposto, né? Ela era uma menina e mais velha. O fato dela ter anorexia nervosa pode ter alguma coisa a ver com isso? Eu fiquei pensando se tinha alguma coisa de quebra de barreira por vômito, alguma coisa, não sei. Não, não tem não. Ou só uma coincidência mesmo? Foi coincidência, porque até conheço a mãe há muito tempo, né? Ela tinha uma história de tomar carbamazepina, né? Para uma convulsão febril. Tomou durante tanto tempo para uma convulsão febril, Jesus. Pois Tadinha. sem indicação nenhuma, né? E aí até a carbamazepina é uma das causas de você também ter eosinofilia no esôfago, né? É uma das drogas que pode causar, mas ela já tinha suspendido com 14 anos. Não entendi também por que ela fazia, e ela tem 17, então não era a causa da eosinofilia. Interessante. E para Mara e Jaine, assim, é interessante isso que a gente vê a eosinofilia e a gente às vezes meio que diz assim, tipo, deve ser verme, e trata. Talvez a gente trate alguns toxocaras aí sem saber, né? Apareceria num parasitológico, teria validade, assim, nesse caso dessa menina, ela fez a sorologia. Mas se a gente tivesse feito antes um EPF e aparecesse o verme, né? Serviria como diagnóstico? A gente, não sei. A sorologia é melhor, Patrícia, para fechar o diagnóstico. E até a Jaine falou uma coisa interessante, que a gente pediu também o fundo de olho para essa paciente, mas ela comentou
que quando é toxocara ocular, geralmente não dá esse grau de eosinofilia. Isso é interessante, né? Então, foi um cuidado que a gente teve, mas realmente não, uma coisa não cursa com a outra, entendeu? Então, mas prestar atenção também nessa coisa porque também é um quadro bem grave quando você faz essa toxicaríase ocular. Mas, olhando assim, até nem trouxe os outros dados dos outros estudos, mas mesmo estudos lá de fora, nessa faixa etária é uma causa muito importante de eosinofilia, a toxicaríase. Ela entra como uma causa importante, mesmo quando é estudo externo, de fora, nessa faixa etária de criança, e prestar atenção nesse dado da criança comendo terra e tal, pensar, pequenininha, é verme, a gente fica estranho, né, porque lá que tem de comendo terra. Mas era, né? Então. Era. Não, uma vez apresentaram um caso da forma ocular, né? E aí, epidemiologicamente, tinha gato. Então, as pessoas ficaram obcecadas pela toxoplasmose. Então, assim, fez várias vezes as pessoas olharam, não, isso é tóxico, isso é tóxico, isso é tóxico. Era outra tóxico, não era toxoplasma, né? E o tratamento era outro. É importante lembrar também, a reinfecção acontece muito. Por conta do meio ambiente, do meio que vive. De manter o hábito, né? Você trata, a criança volta com os mesmos hábitos, volta e reinfecta de novo. Isso acontece com frequência também. A gente tem uma lá que a gente briga com ela, porque assim, ela se reinfecta várias vezes. E eles tinham solicitado a sorologia no primeiro hospital, lá de Quissamã. Só que a mãe não aguardou, ela não pegou esse resultado. Aí ela foi transferida, depois foi encaminhada para o INCA, enfim, isso se perdeu no meio do caminho, entendeu? Poderia ter resolvido antes, né? Sim. Eles já tinham feito esse exame. Sim. Aí, enfim, isso ficou no meio do caminho, não foi feito. Eu tenho uma pergunta para a Patrícia, que eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida da dermatite atópica dela, Patrícia. Se era uma dermatite atópica também grave, assim? Não era. Assim, ela não tinha rinite, não tinha asma, e a dermatite atópica, ela teve vários, uns episódios com 12 anos de idade, umas 2 vezes, né? Isso eu perguntando, nem era importante para a mãe, nem para ela, insistentemente se tinha história de dermatite atópica. Aí a adolescente é que lembrou, eu tive, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive, aí eu perguntei, né, eczema nas flexuras de membros superiores e inferiores, e ela fez hidratação e depois nunca mais teve a dermatite atópica, não tinha uma dermatite importante, tanto que ela nem tinha falado, a gente é que ficou questionando, e depois a menina lembrou. Ah, tá. Porque a gente já teve uma paciente que era uma dermatite atópica grave e tinha anorexia, enfim, e aí depois a gente foi endoscopar e tinha esofagite eosinofílica, mas a depressão dela e a anorexia estava mais relacionada até com a questão da própria dermatite atópica, entendeu? E a endoscopia veio nessa coisa da própria questão da anorexia também, nessa investigação interessante. A pele, ela nem tinha lesão nenhuma. Gente, então acho que a gente pode encerrar por aqui. Muito obrigada, foi excelente. Acho que a gente apresentou 2 coisas que não são tão raras assim e a gente não pensa, né? Então acho que serviu como um bom alerta. Então, boa noite a todo mundo, muito obrigada. Obrigada também, Daniela. E vamos encerrar aqui. Boa noite, doutora. Estou encerrando aqui a gravação. Boa noite. Tchau, obrigada.